Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos que aqui estão. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E quando a Adriana me convidou, fiquei muito feliz em poder estar aqui com as irmãs, com os irmãos que aqui estão também, para partilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Quero agradecer algumas irmãs e irmãos da Igreja da Lapa que estão aqui, né? Tem umas irmãs ali, o Isaías, o Lucas, a Ivani, a Lídia, a Beth. Louvo a Deus pela vida das irmãs. A Lê também que está aqui, uma prima querida nossa. Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu falei, de fato é um prazer muito grande estar aqui. E o Rafael, aqui da igreja de Pinheiros, que trabalha lá no Projeto Resgate, mandou uma mensagem para mim. Que tema é esse aí? Que tema é esse aí que você vai falar lá para as mulheres? Aí eu falei, por quê? Você não gostou? Porque agora ele está no seminário, né? Então aí você coloca um tema um pouco diferente. E o tema que eu coloquei para a nossa conversa de hoje é respira, inspira e não pira. Né? Então, por que isso? Por que eu coloquei esse tema? Eu fico tentando imaginar o que é que passa na sua mente, minha irmã. E só de imaginar eu já fico desesperado. Só de imaginar. Por quê? Porque o homem, e os irmãos que estão aqui, hão de concordar comigo, nós somos muito práticos. Nós somos muito funcionais. Então, as coisas para nós são totalmente diferentes do que são para as irmãs. Eu tenho desenvolvido uma tese, eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que eu estou. É meio empírico isso, mas se as irmãs repararem, na maioria das nossas igrejas, quando nós temos irmãs e irmãos mais velhos, nós temos muito mais mulheres do que homens. Porque quando um marido falece, ele vem a óbito, a irmã ela continua a sua vida na SAF e assim por diante. E ela vive longos anos. Quando a mulher falece primeiro, parece que passa ali 1, 2 anos e o homem já morre logo. Parou para pensar já nisso? E por que você acha que isso acontece, irmã? Porque o homem não vive sem a mulher. É fato. E se você for pegar a palavra no original, para auxiliadora, você vai perceber que é a mesma palavra quando a Escritura usa Deus como nosso auxílio. Então a mulher na vida do homem é uma auxiliadora como Deus na vida dele. Ela representa a imagem de Deus na vida do homem. Então, por isso que eu, pensando nisso, não é bíblico, a Bíblia não diz isso, mas pensando aqui, eu fico imaginando, a mulher, ela não depende tanto do homem quanto o homem depende da mulher. Mas, por conta disso, as irmãs, principalmente, sofrem muito com isso. Só nos pedidos de oração que nós vimos aqui, ore pelo filho, ore pelo esposo, ore por isso, ore por aquilo, e assim vai. E tem muita responsabilidade sobre a sua vida, muita responsabilidade. Se o seu esposo fica desempregado, é muito pesado para você. Porque você tem que ser forte ali. Se o seu filho fica doente, é muito pesado para você. Para o seu esposo vai passar logo. Eu vejo lá em casa. A Juliana fica desesperada quando os meninos ficam doentes. É normal, dá um remédio que passa logo. Mas a mãe não. Ela sente totalmente diferente. Por quê? Porque, querendo ou não, as irmãs têm um controle de muita coisa. E quando as coisas fogem do controle, estas situações, estas circunstâncias, são muito pesadas.
Diante disso tudo, e diante de todas as lutas que nós enfrentamos, principalmente as irmãs, porque as irmãs não pensam, o homem é muito mais simples, a vida do homem é muito mais simples, muito mais objetiva. E eu trabalho com os casais lá na nossa igreja, e eu tenho dito para as irmãs, quando querem um elogio do esposo, quando querem um carinho, não espere isso dele. Minha irmã, não espere isso dele. Sabe por quê? Porque ele não vai fazer naturalmente. O homem não é assim. Se você quer, diga para ele, meu querido, meu amado esposo, faça um carinho em mim. Aí ele vai começar a pensar, a perceber que precisa fazer. Porque não é natural para o homem isso. O homem ele é muito objetivo. Quando ele quer as coisas que ele quer, ele vai fazer aquilo que ele quer. Mas não espere que ele faça aquilo que você quer. Fale para ele, diga para ele. Então, perceba que para o homem é muito objetivo as coisas. É muito funcional. Para as mulheres, não. Para as mulheres é diferente. Quando estas coisas se tornam pesadas, a mulher sofre demais. E aí, eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e vamos deixar aberta aí, no verso de número 4. E aí, frente a tudo isso, eu convido a você a fazer o seguinte. Frente a todos esses problemas, minha irmã, minha querida irmã, respira. Respira, literalmente. Pode fazer isso agora, dá uma respirada. Inspira. Não fica desesperada, por favor, não pira. Porque de vez em quando dá vontade de pirar. Dá vontade de largar tudo, dá vontade de sair correndo, gritando, surtar. Né? E infelizmente, em algumas vezes nós surtamos. Porque nós não aguentamos a pressão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem é que disse que você tem que aguentar a pressão? Quem é que disse que você tem que ser forte como você quer ser? Quem é que disse que você tem que agir e agir como você tem agido? Na sua força, no seu querer. Mas pastor, eu confio em Deus. Será que confia na prática, minha irmã? Será que na hora que as coisas ficam pesadas demais, o que é que te controla? O que é que te domina? O que é que domina a sua mente? Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Precisamos, Deus, da Sua direção na nossa vida. Precisamos do Seu caminho para nós, para os momentos de angústia, para os momentos de aflição, para os momentos em que somos pressionados pela vida. Precisamos da Sua mão nos guiando. Fale conosco neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Sabe, queridos, muitas coisas tendem a furtar a nossa alegria, a nossa tranquilidade, a nossa paz. E esta sensação de falta de controle gera em nós aflição, gera inquietação, gera ansiedade. E por gerar isso, muitas vezes nós perdemos a nossa capacidade de raciocínio. Porque no meio de um problema, no meio de uma crise, no meio de um conflito, parece que nós deixamos de pensar, nós simplesmente agimos. Hoje nós temos muitos automóveis com câmbio automático. Você entra dentro dele, liga o carro, pisa no acelerador e vai embora. Mas se você for nos Estados Unidos, todos os carros são assim, todos. Eu tenho um amigo americano que ele mora aqui no Brasil, trabalha comigo aqui no Brasil, e se eu der o meu carro, que é câmbio mecânico, ele não sabe dirigir. Ele não consegue dirigir. Porque ele aprendeu a dirigir em carro de câmbio automático. Mas quando você está aprendendo a dirigir, você está na autoescola ou alguém está lhe ensinando a dirigir e o câmbio é mecânico, então você tem que pisar na embreagem, aí você engata a marcha, aí você solta a embreagem devagarzinho, vai pisando no acelerador, e assim vai trocando as marchas. E quando você está aprendendo a dirigir, você fala, estou em primeira marcha, agora tem que puxar a segunda. Aí o carro, agora a terceira, agora a quarta. Que marcha que eu estou? Estou na quinta marcha. Quando você já dirige há anos, você nem pensa em que marcha que o carro está. É automático. Quantas vezes na sua caminhada é tudo automático? Você faz no piloto automático. E hoje alguns carros, quando você vai viajar, tem o piloto automático, né? Você já liga lá e deixa a velocidade e ele vai, daqui a pouco, vai dirigir para você, né? Às vezes nós fazemos isso na nossa caminhada no dia a dia. E nós vamos resolvendo os problemas, vamos lidando com as circunstâncias e as situações nesse automático. Quando nós nos damos por conta, nós estamos aflitos, ansiosos, angustiados. Por várias circunstâncias. E essas situações acabam nos deixando de tal maneira que as coisas ficam mais pesadas do que elas realmente são. E nós perdemos o foco. Nós não olhamos para a nossa vida e para as circunstâncias daquilo que nós vivemos da ótica correta, na perspectiva correta. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, é um dos escritos mais íntimos do apóstolo Paulo. Eu posso, quem sabe, até dizer que a atmosfera dessa carta é a intimidade. E eu, estudando esse texto e pensando nesse texto, eu penso que ela pode ser dividida da seguinte forma. Ela pode ter 4 ênfases, 4 enfoques aqui. Quando você vai no primeiro capítulo, você vai perceber que o resumo desse capítulo está lá no versículo 21. No primeiro capítulo, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. No capítulo 2, no verso 5, o apóstolo Paulo ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a ideia aqui é de você ter a sua mente como a mente de Cristo, Cristo ser a sua mente ser conquistada por Cristo. Então perceba, primeiro capítulo de Filipenses, Cristo é a nossa vida, Cristo é a minha vida. Segundo capítulo, Cristo é a minha mente. Eu tenho que ter um pensamento como o de Cristo. Capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então perceba, Cristo é a minha vida, Cristo é a minha mente, Cristo é o meu alvo. Se Cristo é a minha vida, se Cristo é a minha mente, se Cristo é o meu alvo, olha o que diz o verso 11 do capítulo de número 4. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo vem aqui e diz o seguinte: Cristo é a minha suficiência. Cristo é a minha vida, Cristo é a minha mente, Cristo é o meu alvo e Cristo é a minha suficiência. Então, queridos e queridas, quando nós observamos que Cristo é tudo isso para nós, que Ele é a nossa vida, que se Ele é a minha vida, se Ele é tudo que eu tenho, necessariamente Ele será aquele que governa a minha mente. Por quê? Porque a mente ela é o centro governante de todas as coisas, é aqui que todas as coisas se iniciam e começam. E se Cristo é a minha mente e a minha vida, Ele será o quê? O meu alvo. Ele será o meu alvo naturalmente. E somente assim Ele poderá ser a nossa suficiência. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque isso não acontece imediatamente. Mas é um processo de aprendizado, de crescimento, de santificação na presença do nosso Deus. E é importante nós observarmos que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, nós sabemos pelo contexto que ele está preso numa prisão domiciliar em Roma. Ele está aguardando ali, quem sabe, a liberdade ou a morte, que foi o que aconteceu. E apesar disso, o enfoque, o tema principal dessa carta é alegria, é intimidade. Eu tenho um pastor amigo que passou por muitas dificuldades. Na sua família, perdeu um filho. E ele compartilhando, ele disse assim: durante 365 dias, eu só li Filipenses. Porque eu precisava da alegria do Senhor na minha vida. Eu só li Filipenses. Eu meditei, eu volta e meia para isso. Por quê? Porque duas expressões aqui ficam muito claras: alegria e pensamento. E o verso 4, ele retrata aqui essa atitude positiva: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. No verso 6, ele trabalha uma situação negativa, a ansiedade que tenta nos tirar esta alegria. E ele termina no verso 8 com um pensamento dizendo: finalmente, irmãos, dois sentimentos. E o apóstolo Paulo encerra com um pensamento. Dois sentimentos, alegria e ansiedade. E ele termina com um pensamento. Por quê? Porque a mente, queridos, ela determina como nós vamos agir. Muitas circunstâncias que nós desenvolvemos e agimos é porque aquilo que está dominando a nossa mente nos influencia na maneira como nós vamos agir. Então, é necessário conhecer a Deus e ter um pensamento como o de Cristo, e esse pensamento como o de Cristo vai nos possibilitar um procedimento correto, um procedimento que agrade ao Senhor, um pensamento cristão. E o que é um pensar cristão? É um pensar como Deus, é simples. Não adianta a gente florear e falar um monte de coisa e trazer palavra bonita. É simples, minha irmã.
Pensar como Cristo é pensar como Deus, é ter a mente de Cristo. É no meio de uma sociedade corrupta, pecaminosa, que vive longe de Deus, você ter os padrões da Escritura. É simples, é isso. É pensar como Cristo. Nós estamos lendo um livro, eu e minha esposa, em casa, juntos. E principalmente você que tem filho pequeno, se não leu, tem que ler. Do pastor Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. É simplesmente sensacional. E ontem eu estava lá já cansado demais, quase dormindo, e foi na hora de dormir, a Juliana foi ler, aí ela falou assim, estou começando a ficar angustiada, a gente estava lendo um capítulo, ele só está trazendo os problemas. Eu falei, espera um pouquinho que no final ele vai trazer a solução. E aí ele foi falando, é o capítulo 4 desse livro, capítulo 5 desse livro, se eu não me engano. E aí ele falando sobre os objetivos que nós temos para os nossos filhos. E o que nós pensamos para eles. E o que nós pensamos como sucesso para eles. E como que às vezes nós educamos os nossos filhos de maneira equivocada e errada. Porque nós educamos os nossos filhos numa relação de troca, numa relação de ser aceito pelos outros, e não simplesmente em ser aceito por Deus, como Ele é, e pautado na Escritura. E no finalzinho do capítulo, ele trouxe alguns pensamentos bíblicos e algumas reflexões bíblicas, e a Juliana virou para mim e falou assim, mas é muito difícil isso. É difícil porque nós estamos contaminados com a filosofia que não é cristã. Porque nós não temos um pensamento como o de Cristo. E por isso é difícil. É difícil saber que quando o seu filho chega em casa e chega assim, mamãe, o menino me xingou de um monte de coisa lá na escola. Qual que é a nossa atitude natural? Vai lá e dá um safanão na cara desse miserável. Pode bater, filho. Bate nele. Agora, o que diz a Escritura? Ore por aqueles que te perseguem, ame os teus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. A vingança pertence ao Senhor. É fácil isso, querida? É fácil você dizer isso para o seu filho? Agora, o que nós fazemos? Feriu o meu direito. Feriu o meu direito. Vou lá conversar com a professora. Vou lá conversar com os pais desse menino. E se eu pegar esse menino, ai dele se eu pego esse moleque. Vou ficar na saída. Eu vou ficar. Não é nem meu filho, é eu que vou ficar. Não é assim que você se sente às vezes? Esses somos nós, carnais, pecadores. Mas se nós somos dominados pelo pensamento de Cristo, minha irmã, meu irmão, vai ser diferente, porque nós não vamos agir dessa maneira. Nós não vamos agir conforme este século, e é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Ele diz no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aos Romanos ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aos Efésios, na igreja de Éfeso, ele diz que nós devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Não vivam mais como vivam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus. Não foi assim que vocês aprenderam. Vocês têm um modelo que é diferente. Vivam como Cristo, se renovem no novo homem, criado em justiça e retidão, que é procedente da verdade, no espírito do vosso entendimento. Não é confissão positiva, querida. Não é uma teologia barata e fútil e superficial. É palavra de Deus.
Se a palavra de Deus domina a sua mente, aos Coríntios ele diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Minha irmã, a sua mente é um campo de batalha. E nesse campo de batalha, em muitas ocasiões, o que vence é aquilo que não é bíblico. Eu não sei se vocês já assistiram, mas talvez você conheça a história dos gregos que queriam invadir Troia. Tem um filme que relata e retrata essa situação. Um filme aí recente, né, que talvez algumas das irmãs já tenham assistido. Mas a história é muito conhecida, acredito, de todos nós. Os gregos queriam invadir Troia, não conseguiam, porque Troia era uma fortaleza bem estabelecida. E aí, nós temos lá o presente de grego, né? O cavalo de Troia. Os gregos fizeram uma tramóia toda, fizeram um cavalo, e dentro do cavalo estava cheio de soldados. Na surdina da noite, o que acontece? Os soldados saem do cavalo. O que eles vão fazer? Eles vão guerrear? Não. Eles vão até o portão da fortaleza. E no portão, eles dominam o portão, fazem sinal para o exército que está lá fora, o exército vem e destrói toda a cidade. Por quê? Porque, se você for olhar, eu gosto muito de filmes épicos e filmes antigos, né, principalmente de batalhas, você vai perceber que as batalhas eram travadas nos portões. E quem domina o portão, domina a cidade. Então, minha irmã, quem domina o portão vai dominar a cidade. Quem dominar a sua mente vai dominar aquilo que aquilo que domina a sua mente dominará suas atitudes e o seu procedimento. Então, se você é influenciada por essa filosofia que é passada através da mídia, diariamente, todos os dias, num horário estabelecido. E agora começou uma nova, né? Começou uma nova. Eu não assisto, mas eu vi a propaganda. Começou uma nova. E aí, qual é o enredo? O mesmo de sempre. A mulher que está insatisfeita, aí o cara que quer acabar com o indivíduo, que mandam lá para a mulher trair, não sei o quê e tal, e agora estão floreando mais coisas, recheando cada vez mais. Se a sua mente é dominada por essa filosofia, vai ser muito difícil você falar para o seu filho amar e orar aquele menino ou aquela menina que está perseguindo ele na escola. Porque você não é influenciado pela Bíblia. Não é a Escritura que domina a sua mente. Então, quando nós temos uma vida governada pela palavra de Deus, dirigida pela palavra de Deus, e nós vemos um enfoque todo especial no Novo Testamento nessa ação, principalmente o apóstolo Paulo. Ele fala isso para a igreja de Éfeso, ele trabalha isso em Coríntios, ele trabalha aqui em Filipenses, ele tem todo esse enfoque especial naquilo que nos governa, naquilo que nos dirige. E é fundamental, minha irmã, é fundamental que nós tenhamos essa postura. Por quê? Porque quando nós temos esse procedimento, esse pensamento como de Cristo, nós teremos um procedimento diferente. Como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo e Silas, quando eles vão para Filipos. E aí nós vemos lá eles sendo presos, e eles vão lá, Paulo e Silas, e começam a adorar a Deus, e nós vemos o carcereiro se convertendo, lá em Atos capítulo 16, e nós vemos grandes coisas que Deus realiza lá na vida desse homem. Por quê? Porque ele estava com a mente dominada pela palavra. Uma mente dominada pela palavra vai gerar um procedimento de acordo com a palavra. A grande realidade, minhas irmãs, é que muitas vezes a nossa mente está conquistada por tudo, mas muito pouco pela palavra. Muito pouco pela palavra. E essa é a causa
de nós ficarmos ansiosos. Lembra os discípulos? Em Mateus? Senhor, como é que vai ser? Jesus simplesmente diz assim, olha para os lírios do campo, olha para as aves. Se Deus cuida dessas pequenas coisas, Deus não vai cuidar da coroa da criação, como diz o Salmo 8, que somos nós, homens e mulheres criados à imagem de Deus, semelhança do Senhor. Deus não vai cuidar? Homens de pouca fé. Homens de pequena fé. Muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade porque nós nos distanciamos do alvo, do foco. Nós estamos influenciados por tudo, pela sua circunstância, pela enfermidade, pelo desemprego, pelo problema com o filho, por tanta coisa. Mas minha irmã, meu irmão, se nós tivermos uma mente dominada pela palavra, nestas circunstâncias, você vai ter o que a Escritura nos diz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Porque um descansar em Deus, e tendo esta mente, Ele vai possibilitar para nós um descanso imperturbável. Imperturbável. No verso 7, o apóstolo Paulo ele estabelece que só existe um remédio para um coração ansioso e preocupado. Esse remédio é a paz de Deus. É a paz de Deus. Talvez você possa pensar assim, não, pastor, o remédio é um diazepam, o remédio é um Lexotan, é um Rivotril, é um sertralina. Eu conheço, viu? Sei o nome de todos eles. Quantas pessoas, eu não estou dizendo que você não pode ter necessidade de ter até que tomar uma medicação. Mas quantas pessoas só têm paz e só conseguem dormir depois que tomam um remédio? Tomam uma balinha mágica. Você acha que isso não é se drogar também? Eu não estou dizendo de quem está fazendo acompanhamento médico, mas tem gente que diz assim, gente da igreja, irmãs nossas, irmãs suas que estão aqui, que, irmã, você vai lá no médico, pede um pouquinho a mais para mim. Não sobrou da sua caixinha para mim um pouco? Porque não tem paz. Porque está com o foco errado. Porque não está pensando como Cristo. Volto a fazer uma ressalva. Há casos e situações e circunstâncias, momentos difíceis, de depressão, momentos de angústia, e eu não estou dizendo aqui que o cristão não vai enfrentar essas coisas, ele vai enfrentar sim, porque nós estamos no mundo e nós vamos enfrentar. Em alguns momentos isso vai ser necessário. Por trabalhar com pessoas com dependência química, já fui inúmeras vezes ao psiquiatra levando pessoas por conta disso. E eu sei que chega num determinado momento que a mente, de fato, ela precisa de um estímulo para fazer uma conexão entre as sinapses, porque ela não consegue mais fazer naturalmente por conta dos problemas que estão acontecendo. Mas eu não estou falando dessa situação, minha irmã. Eu estou falando daquela situação pecaminosa. Daquela onde você não tem paz e você não trata o seu problema central, que é o distanciamento de Deus. E você tenta anestesiar a sua dor. Porque você quer ter paz. Mas essa paz não é real. Da mesma maneira que um jovem procura nas drogas, ou que alguém procura na prostituição, ou procura na pornografia, ou procura saciar sua ansiedade comprando, gastando, porque tem muitas pessoas que têm problemas, o que nós chamamos de problemas controladores da vida, e não é só droga, queridas. Tem gente que tem uma compulsão por outras coisas, que busca paz, mas não consegue. Por exemplo, uma visitinha no shopping, depois que você compra, estou tão bem. Quantas pessoas têm essa sensação? Com compra,
com comida, com pornografia, com prostituição e com tantas outras coisas. Só muda a substância ou o comportamento. Mas a causa do problema é o mesmo: falta de paz na presença de Deus. Falta de paz na presença de Deus. Então, minha irmã, quando nós entendemos a nossa postura em Cristo e quem nós somos em Cristo, e aí você está lá ansioso, você está ansiosa, aflita, e então você vai lá e começa a louvar ao Senhor. Você começa a adorar ao Senhor. Você começa a proclamar a grandeza de Deus. E aí você vai e canta como cantamos aqui. Que segurança tenho em Jesus, pois nele eu tenho gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o seu Filho que me salvou. Eu quero contar essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Eu conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E eu inteiramente me submeti, plena alegria nele eu senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Firmado em Cristo, no seu amor, eu estou contente em meu Salvador. Esperançoso eu hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. E aí você continua o seu louvor: seguro eu estou, eu não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus, eu não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil ele vem me livrar, a sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar, no poder de Cristo o Mestre, minha vida salva está, do perigo de cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre me susterá. Abrigo eterno eu tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida, cheio de gratidão, sim, a meu Senhor, ao Rei Emanuel, pois perigo algum me pode causar tremor, pois meu Salvador não me abandonará. Com a sua proteção, com o seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiado em seu poder. Não temas, pois eu contigo sempre serei. Senhor, aleluia, glória a Deus por essas verdades. Em nome de Jesus, amém. Estou tão ansioso, estou tão aflito agora, estou tão desesperado. Espera um pouquinho. Se depois disso tudo que você cantou, que você orou, você está assim, então isso aqui, ou isso aqui é mentira, ou você não acredita nisso, ou tem alguma coisa errada. Percebe, minha irmã? Se eu confio neste Cristo, neste Deus, esta paz que excede todo entendimento vai guardar o meu coração. Deus, Ele diz que Ele guardará a nossa alma em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Deus da paz será convosco. O Deus da paz será com você. Não combina viver desta maneira. Quando nós olhamos para Jesus, Ele está com os discípulos num barco, no meio de uma tempestade, Ele está num descanso imperturbável, dormindo na polpa de um barco. E aí nós vemos homens de pouca fé. A paz de Deus, minha irmã, ela não é feita na ausência de problemas. A paz de Deus é conforme diz o apóstolo Paulo, ela excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento.
Esta paz não é uma paz momentânea, circunstancial, de uma noite, resultado de um remédio ou de algum comportamento que você tem que sacia o seu vazio momentâneo. Não, ela é uma paz perene, contínua e para sempre. Não quer dizer que você não vai ficar triste em alguns momentos. Mas como a Adriana colocou aqui, Deus responde à nossa oração. E nem sempre Ele vai fazer aquilo que nós queremos. Vai fazer aquilo que Ele quer. E quando Ele faz aquilo que Ele quer, Ele mostra para nós a sua vontade e o seu querer. Essa paz que Deus nos dá é fruto de uma mente conquistada pela palavra dEle, pela verdade da Escritura. E todos ao nosso redor podem estar ali, aflitos, como os discípulos estavam naquele barco, desesperados. Mas nós estamos como Cristo, num descanso imperturbável. Porque a nossa mente está guardada por essa doce paz. A minha pergunta para você, minha querida, é como é que você vai agir? Você vai respirar, vai inspirar, contar até 10, até 20, até 30, até 100, até 200, até 1000, até 2000, ou você vai pirar? Vai surtar. O que é que você vai fazer, minha irmã? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar nisso tudo? Qual é a postura do Senhor para mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Então, querida, em primeiro lugar, nós devemos ter a disposição no nosso coração para passarmos por esse caminho da renovação da nossa mente. Por esse processo de tirar essas informações negativas, essas informações que nos influenciam, que nós absorvemos, e nos despojar disso, para que a palavra de Deus reine na nossa mente. Segundo lugar, baseados na palavra de Deus, traga o seu problema à mente e o coloque debaixo do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus está sobre todo nome. E mergulhe nesse Deus da paz, recebendo o refrigério dele. Como que nós podemos fazer isso? Que ações práticas nós podemos ter para isso, para não ficarmos ansiosos? O texto nos ensina e nos diz de maneira muito clara: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Conhecidas diante de Deus as vossas petições. E como é que você faz? Pela oração. E que tipo de oração você faz? Uma oração com súplica e com ações de graças. Portanto, minha irmã, a palavra de Deus nos instrui a vivermos dessa maneira, com uma mente conquistada pela palavra. E quando nós tivermos uma mente conquistada pela palavra, nós vamos ter um descanso que é imperturbável, porque o Deus da paz estará com você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Amém.